Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula de Educação Física do componente Movimento e Ação. A gente vem discutindo sempre as práticas corporais de Educação Física, as possibilidades de atividades que a gente pode fazer na nossa casa. E aí, dentro dessas possibilidades, a gente está vivenciando agora um conteúdo novo, que é o conteúdo dos jogos e brincadeiras. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o que é jogo, o que é brinquedo, o que é brincadeira. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade a essa questão relacionada aos jogos e brincadeiras, certo? E aí a gente vai perceber algumas possibilidades também de jogos e brincadeiras que a gente pode estar fazendo aí na nossa casa, tá certo? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. A gente vai começar a nossa aula de hoje com o seguinte tema: tipos de jogos e brincadeiras. Isso mesmo, a gente vai falar sobre esses tipos de jogos e brincadeiras, certo? E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Então, quais são os tipos de jogos? Já que a gente definiu o conceito de jogo, de brinquedo, de brincadeira, lembrar que nós temos diversas classificações de jogos, como a gente viu nos esportes. Então, os jogos também eles estão presentes nas suas casinhas, tá certo? Eles estão organizados aí para a gente saber distinguir qual é o tipo de jogo, ok? Então, dentro dessas possibilidades dos tipos de jogos, nós temos os jogos populares, os jogos cooperativos, os jogos competitivos, os jogos de salão, também conhecidos como jogos de tabuleiro, os jogos eletrônicos, os jogos teatrais, os jogos sensoriais e os jogos desportivos, ok? Então, começando pelos jogos populares. O que são os jogos populares? Os jogos populares ou brincadeiras populares são aquelas brincadeiras e aqueles jogos que fazem menção à cultura popular. Então, é aqueles que trazem um resgate da nossa cultura. Por quê? São jogos que fazem parte do anonimato, jogos que são passados de geração em geração. Então, são aqueles jogos que a gente também não sabe quem são os autores. A gente sabe onde foram criados e a gente sabe quem criou. A gente sabe que existem dentro dessa perspectiva, mas a gente não sabe assim realmente quem criou esses jogos, ok? Também são aqueles jogos conhecidos como jogos de rua, certo? Então, os jogos populares eles são passados de geração em geração, mas são jogos que não precisam de material sofisticado para sua realização e eles podem ser realizados de acordo com o que tem ao nosso alcance, tá certo? E são jogos que estão presentes na cultura popular. Então, é algo que nos identifica. É algo que foi deixado para a gente como herança. Exemplo de jogos populares. Nós temos o quê? A amarelinha. É um dos jogos, assim, bastante legais, que a gente pode fazer no ambiente fechado, no ambiente aberto, certo? E aí essa brincadeira ela pode ser tanto para meninos quanto para meninas. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar outras regras, a gente pode pensar alguns desafios, tá certo? Mas como objetivo principal é jogar a pedrinha, certo? Em uma das casas. E aí a gente tem casas que a gente pisa com um pé só e tem casas que a gente pisa com 2 pés, como você pode observar aí a garotinha brincando nesse vídeo, tá certo? Então é uma brincadeira bastante interessante e que pode ser realizada assim nos nossos espaços de lazer. Partindo para o próximo tipo de jogo, nós temos os jogos de tabuleiro ou jogos de salão, certo? Então, o que são esses tipos de jogos? São jogos que são realizados em superfícies planas, certo? Então, esses jogos, eles têm nessas superfícies desenhos ou pré-demarcações que favorecem essa questão da regra do jogo ou mobilidade do jogo. Tá certo? E aí, essas regras envolvidas determinam aquele tipo específico de jogo. Então, esses jogos de tabuleiro ou jogos de salão, eles podem expor ou uma estratégia pura, ou são jogos que a gente pode estar utilizando a sorte, ou a junção dos dois. Pode ser um jogo de sorte ou um jogo de pura estratégia, tá certo? Então, esses jogos, eles tendem a necessidade de partir do objetivo de cada um, seja para uma questão somente recreativa, uma questão de lazer, ou seja também por uma questão assim de aposta,
certo? Uma questão valendo alguma premiação, isso aí vai ser relativo com o interesse de cada um. E aí, como exemplo, tá certo? Eu trouxe aí para vocês o videozinho, um jogo aí de xadrez, tá certo? É um jogo aí realmente que a gente estimula a nossa linha de pensamento, o nosso raciocínio, tá certo? E também não é um jogo assim que exige pressa, certo? Então aí a gente vai trabalhando principalmente com o nosso intelecto, tá bom? Então podem observar aí mais uma vez como acontece o jogo, tá certo? Saindo dos jogos de tabuleiro ou jogos de salão, a gente já parte para uma outra classificação de jogos e brincadeiras. E que jogos são? São os jogos cooperativos. Então, pelo próprio nome, cooperativo, vem de cooperar. Então, são jogos ou dinâmicas em que a gente vai estar trabalhando sempre com a ajuda ao próximo. Então, aí a gente vai estar trabalhando dentro de uma perspectiva de colaboração, de trabalho em equipe, tá certo? E são jogos em que, dentro da sua estrutura, ele não necessariamente precisa ter um ganhador ou um perdedor. Isso vai depender do objetivo da atividade. Ah, professor, mas nos jogos cooperativos também tem a questão do ganhar e perder? Tem também, certo? Mas aí a gente pensa sempre mais nessa estrutura do trabalhar em equipe, do coletivo. Tá certo? E aí eu trouxe para vocês observarem um exemplo aí de jogo cooperativo, certo? Onde aí as equipes elas têm que passar por essas barreiras, mas sem soltar os braços e sem deixar que o colega toque na barreira. Então veja aí mais uma vez, certo? Então são 3 pessoas aí, ó, eles estão presos, mas aí eles têm o objetivo de fazer com que todo mundo passe por essas barreiras. Então é um exemplo de jogo cooperativo, de brincadeira cooperativa. Jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos, eles também são jogos bastante importantes. São jogos que estão mais presentes agora no nosso contexto, na verdade, com esse avanço aí da tecnologia. São jogos em que a gente está observando a maior aderência, principalmente no celular, no tablet, na verdade, no computador ou na própria televisão aí com um videogame de televisão, tá certo? Então, o jogo eletrônico, ou videojogo, ou videogame, é aquele em que usa a tecnologia do computador. Ele pode ser jogado em computadores pessoais, que pode ser um tablet, um celular, ou em máquinas de fliperama, ou seja, aquelas máquinas de videogame que tem em alguns espaços. Também ainda existem esses jogos nesses lugares aí do shopping, que tem esses lugares que a gente vai lá, tem várias brincadeiras, vários jogos. Também tem essas máquinas aí pra gente jogar, tá certo? Ou em consoles, que são os jogos que a gente coloca na televisão para jogar em casa, certo? Então os jogos eletrônicos, eles partem desse princípio, de agregar um valor do jogo, sendo que ele acontece no ambiente virtual, certo? E esses jogos, eles também podem ter um jogo que você joga sozinho, ou você pode jogar com outra pessoa, ou você joga online, que você entra em contato com outra pessoa virtualmente. Então são jogos aí que a gente pode observar que estão bastante presentes no nosso contexto, ok? E aí eu coloquei para vocês assim, exemplos de jogos eletrônicos, eu coloquei aí algumas marcas, na verdade, de alguns consoles, certo? De videogame, que são videogames que a gente utiliza principalmente a televisão para jogar, tá certo? Mas aí a gente tem o PlayStation, tem o console da Nintendo, o Xbox. Mas se a gente for pensar em exemplos de jogos, um que é mais evidente aí, que eu sei que muitos de vocês jogam, é o famoso Free Fire, que vocês utilizam aí pelo celular ou pelo tablet, não é verdade? Mas aí para a gente observar que existe uma gama de jogos eletrônicos que podem ser realizados também na nossa casa, como um momento de diversão, ok? Continuando, temos agora os jogos desportivos. Eita, professor, que tipo de jogo é esse? Pois bem, os jogos desportivos são aqueles jogos em que traz relação às práticas esportivas. Isso mesmo. Os jogos esportivos, eles são atividades tanto que juntam o jogo quanto características do próprio esporte. Por que, professor, esse jogo é tão importante? É importante porque a gente às vezes quer aprender a jogar um tipo de esporte, por exemplo, o futebol. Então,
para a gente ter a aprendizagem de alguns fundamentos, tipo do chute, de receber a bola. Então a gente faz algumas brincadeirinhas, tipo bobinho, não é verdade? Ou a gente faz a brincadeira de zorrinha. Então são possibilidades de brincadeiras que a gente pode fazer utilizando esportes. Professor, mas existe algum jogo que se parece com o handebol? Sim, o queimado, que a gente pega a bola e tenta arremessar no outro. Professor, existe outro tipo de jogo que parece com basquete? Tem. A gente viu nas outras aulas que existe o basquete balde. Ah, porque eu não tenho uma cesta, mas eu posso usar o balde como alvo. Não é verdade? Então, para a gente observar que esses jogos, eles favorecem essa aprendizagem de coisas que tem dentro do esporte. E aí a gente vai aprender o esporte brincando, tá certo? Então, os jogos desportivos, eles têm essa possibilidade. Então, como eu citei aqui para vocês, alguns exemplos. Por exemplo, para o futebol, nós temos a brincadeira de barrinha, 2 contra 2. Então, a gente faz 2 barrinhas pequenas e aí a gente brinca como se fosse futebol, com algumas regras específicas, claro. Temos a brincadeira do bobinho aí para o basquete, onde a gente vai trabalhar sempre o arremesso, né? Onde a gente vai trabalhar o passe de um para o outro, certo? Com a bola de basquete. E para o handebol nós trouxemos aí o queimado, certo? Que a gente pode arremessar a bola e receber a bola. Então tendo esse contato que se assemelha bastante com o jogo, ou com a prática esportiva, como preferir. Jogos cantados. Os jogos cantados, pelo próprio nome, já diz que são jogos em que a gente utiliza o quê? A música. Então a gente canta, tá certo? Então as brincadeiras cantadas são entendidas como formas lúdicas de brincar com o nosso corpo em relação aos movimentos e à expressão vocal. Então os movimentos que vão ser realizados a maioria das vezes tem a ver com a musicalidade que vai ser cantada, certo? Seja na forma de músicas, seja na forma de frases, certo? Ou seja na forma de algumas sílabas, certo? Ou de algumas rimas. E aí eu trouxe para vocês uma possibilidade aí de brincadeira cantada. Então a brincadeira de A Abóbora Faz Melão. Então aí a gente tem a música, certo? Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Faz doce sim, faz doce sim, faz doce sim a Maria. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha. Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha. Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha. E aí, se a gente for observar, tem aí nos pedacinhos da música, por exemplo, da abóbora faz melão, a gente pode fazer palmas, certo? Quando a gente fala da parte faz doce sim, a gente pode pensar na colher de pau e mexer a colher de pau, então a gente já está fazendo alguns movimentos. Quando a gente fala da parte do dançar, que vai lá na casa do Juquinha, ele diz já as brincadeirinhas que a gente pode fazer. O pular, o rodar e o fazer a requebradinha. Então, para que a gente veja que os jogos cantados, eles trazem essa questão também da nossa expressão corporal, certo? E aí a gente pode pensar na musiquinha, a gente pode pensar em alguns movimentos. Outra brincadeira que eu trouxe para vocês também aí dos jogos cantados, que são bastante legais, eu coloquei até 2 videozinhos aí para vocês verem, é a brincadeira de escravos de Jó, tá certo? Então a gente vê que na primeira tem uma forma ali diferente, que parece um jogo da velha, né? As crianças ali pulando, ou a gente pode fazer em círculo com todo mundo batendo o copo no chão. E a música é a seguinte: escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa o zambelê ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. E aí a gente pensa que a gente pode trabalhar. Ah, professor, mas eu não tenho as varetas para fazer o jogo da velha. A gente não tem copo. Então a gente pode usar o nosso próprio corpo e aí a gente se movimenta de acordo com a música. Tá certo? Jogos teatrais. Então é uma outra possibilidade de jogos que a gente pode realizar também aí na nossa casa ou na nossa escola, certo? E o que são esses jogos teatrais? Os jogos teatrais, eles são termos utilizados para designar qualquer estrutura de jogo em que esteja relacionada com o quê? Com a dramatização, ou com cenas, ou com improvisação, ou com jogos lúdicos e brincadeiras.
Então, os jogos teatrais, eles trazem essa questão da gente representar algo. Então, são jogos representativos. E aí, o professor, mas tem um exemplo aí de um jogo teatral que seja, assim, esse jogo aí representativo? Temos. Então, trouxe para vocês o jogo da mímica, certo? Então, na mímica, a gente não fala, não é verdade? E aí, a gente tenta querer explicar algo a partir de movimentos. Então, vamos dizer, a gente está no conjunto de pessoas e a gente diz, ele pega lá o papelzinho e tem lá, borboleta. Então, ele tem que fazer uma mímica em que represente uma borboleta. Então, as pessoas têm que adivinhar o que é que ela está falando. Então, é um jogo teatral que a gente está utilizando a expressão do nosso corpo para tentar explicar algo. Não é verdade? Ou também, quando a gente pensa, por exemplo, na brincadeira da mímica, explicar um nome de um filme, ou explicar uma comida, ou explicar um objeto. Então, são jogos em que a gente faz a encenação. Ah, professor, mas na brincadeira de mímica eu posso pensar, tipo, a cena de um filme e a pessoa tem que explicar? Deve. São jogos em que a gente vai ter que usar a nossa criatividade e usar essa questão de representação. Ok? E aí a gente chega agora no desafio da semana, tá certo? É um desafio aí bastante legal que vocês podem realizar. E aí vocês vão ter que pegar desses jogos que foram citados, escolher um desses tipos de jogos, pode ser cooperativo, pode ser o cantado, pode ser o teatral, pode ser o eletrônico, e vocês vão praticar esse jogo em casa, certo? Já entendendo o que cada um representa, já entendendo o objetivo que cada jogo ele traz para a nossa vida, e aí vocês vão realizar em casa, mas vai ter que pegar esse jogo e tentar realizar com todo mundo aí da sua casa. Ah, professor, mas eu posso fazer também na minha escola? Pode. Então você pode pegar um desses jogos e fazer aí na hora do recreio na escola, tá certo? Então o desafio da semana é esse. Espero que todos vocês participem, tá bom? E aí, para a gente finalizar a nossa aula, eu trago como reflexão para vocês. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Steve Jobs. Então, a gente tem que entender isso, que os nossos sonhos eles têm que percorrer também junto conosco a nossa vida. E se a gente abandona um sonho que a gente tinha, então a gente está deixando algo que poderia ser muito bom no nosso futuro lá na frente para trás. Então, a gente não pode deixar as nossas coisas assim jogadas para trás. Então, a gente tem que levar junto conosco, porque a gente pode tentar cada vez mais evoluir em relação às possibilidades que a vida vai nos oferecendo. Tá certo? Então, lembrem-se disso. Os sonhos de vocês não podem ficar para trás. Carreguem ele com vocês durante a vida cotidiana de vocês. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Participem do desafio. Um abraço para vocês. Um beijo e até a próxima.